Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Nós vamos ouvir a palavra e que eu quero compartilhar com você nesta noite é sobre 3 motivos para viver em união. 3 motivos para que possamos viver em união. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Amém, irmãos? Há um ditado popular, né? Acho que todos conhecem, que fala que a união faz a força. Não é isso? Todo mundo conhece ditado, né? A união faz a força. Há um ditado popular assim. Sendo assim também, nós podemos também pensar que a divisão enfraquece e nos impede também de alcançar um objetivo. Temos 2 pontos, né? Sabemos que a vivência harmoniosa entre as pessoas em qualquer grupo é um desafio. E como é um desafio, hein? É difícil. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas a palavra de Deus nos fala que é possível. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho para termos essa harmonia. É um desafio, mas se quisermos alcançar qualquer objetivo como grupo, precisamos nos manter unidos. A união é necessária porque a desunião enfraquece, ela fragmenta e frustra os objetivos e alvos que precisamos alcançar juntos. Encontramos aqui na palavra de Deus, né, vários exemplos de divisões, vários exemplos, mas eu não vou citar todos, vou citar apenas um, que a Bíblia nos dá como exemplo também, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela relata um impasse numa família entre o pai e 2 filhos, que não combinavam e não se toleravam. O irmão mais velho não tolerava o fato de o pai oferecer perdão ao irmão que deixou tudo para trás para viver dissolutamente. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos que esses exemplos nos fazem ver claramente que sem união não somos um povo forte. Sem união não vamos para frente. Sem união as coisas não vão fluir. Não avançamos e não vamos prosperar no reino de Deus. As pessoas aí fora costumam dizer que o povo evangélico, você pode ter ouvido isso aí já, é um gigante adormecido. Mas eu prefiro dizer que é um gigante enfraquecido pela desunião. Todos nós que nascemos de novo e fazemos parte da igreja, nós devemos demonstrar ao mundo
de forma visível essa unidade interna que nós desfrutamos em Cristo. As pessoas aí fora nos veem, as pessoas aí fora nos observam. Sabe, irmãos, a desunião dos crentes é uma ameaça à igreja e um escândalo no mundo. A discórdia entre as pessoas é uma sombra destruidora. Ela nos impede de cumprir a sublime missão de educar bem os nossos filhos também. Quando nós estamos desunidos, a família sofre, a igreja sofre, todos nós sofremos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina algo, como aqui foi dito aqui, né? Lá em 1 Coríntios 1:10, um pedido sincero: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a vocês. Paulo orienta aos membros da igreja de Corinto a se manterem unidos num único objetivo. Qual que é o único objetivo nosso? Servir a Deus. Esse é o prioritário. Se fugir disso, nós estamos fugindo da proposta de Cristo para as nossas vidas. Eu quero falar agora sobre 3 motivos para vivermos em união, principalmente na igreja. Primeiro motivo: devemos viver em união. É o motivo principal. Devemos viver em união porque é da vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é sua, não é nossa, é da vontade de Deus que nós devemos viver em união. Abre lá em João 17. João capítulo 17, nós vamos estar lendo o versículo 20 e 21. Diz assim: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, Jesus aqui ele faz uma oração, uma declaração, que seu desejo é que todos os que crerem nele tivessem a união como ele tinha com o Pai. Irmãos, isso aqui é profundo. Eu acho que muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós passamos por cima da palavra de Deus. Nós vemos aqui algumas passagens dizendo: olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Nós esquecemos que se nós estamos aqui, nós temos que viver conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso guia prático do dia a dia. A palavra de Deus, ela tem que ser ali algo profundo, algo que mexe em nós, que faz nos levar a Deus, e nós fazemos uma alta análise de nós mesmos e dizer: Senhor, eu estou cumprindo a tua palavra, eu estou vivendo a tua palavra, eu estou fazendo em harmonia com a tua palavra. A igreja começa a crescer quando nós começamos a viver essa realidade. Jesus tem uma preocupação especial em nos ordenar a vida em união, porque uma igreja dividida, ela não prospera.
não sai do lugar, ela não caminha. Quero convidar os irmãos a abrir lá em Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 25. Aqui nós percebemos claramente este princípio. Mateus 12, 25. Diz assim: mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Irmãos, Paulo igualmente se preocupa com a união, a orientar a igreja de Éfeso. Lá em Efésios 4 agora, Efésios 4, de 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, e suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, aquele que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, devemos viver em união, porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Eu fiquei pensando, falei: Senhor, o que é que eu posso falar uma palavra? E eu senti no meu coração que nós temos que mudar. Todos nós, tá, irmãos? Nem ninguém específico não, todos nós temos que mudar. Todos nós temos que ir para a palavra. Esses dias o pastor Santos me puxou a orelha, João? Você está lendo a Bíblia pouco. Eu estava mesmo. Voltei a ler a Bíblia agora. Pus um propósito. Isso é como um trabalho, irmão. Você tem que ter um propósito. Senão você lê 5 minutos e amanhã eu leio mais. Depois eu mais. Põe um propósito. Eu vou ler todos os dias. Nem que seja começar com 15 minutos. Depois de uma semana, 30 minutos. Quando fizer uns 15 dias, 30 dias, você está lendo a Bíblia e não vai querer deixar de ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela tem movimento, ela penetra, ela abre seu coração, ela quebra aquilo que está em você, que atrapalha, aquilo que tira de você o que é importante e te dá algo especial, que é a paz, que é a alegria do Senhor, que é a confiança no Senhor. E lá no Salmo 133, de 1 a 3, diz assim: ó, como bom e agradável viverem unidos os irmãos, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. É como óleo precioso sobre a cabeça, é sobre o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ah, que coisa maravilhosa! A união é comparada nesses versículos, o óleo precioso e ao orvalho de Hermon. Logo, a união que Deus deseja para cada um de nós, acompanhada pela bênção da santificação e da prosperidade e da frutificação que Deus concede a partir lá dos montes de Sião. Mas o importante, irmãos, é que o Senhor é que sustenta tudo isso. É a base. Você saber que quem sustenta tudo
Não sei o que está passando. Vou ver aqui a história de cada um aqui. Uns estão, às vezes, chateados, magoados. Outros estão com muitas lutas, dificuldades, né? Mas quando você olha para Deus, você pensa assim: Ele sustenta tudo isso. Ele está no controle. Ele sabe o momento, a hora de mudar tudo. Aprende a esperar no Senhor. Mas não aprende a esperar no Senhor sem ler a Bíblia, sem estudar a palavra, sem perguntar para Deus o que está acontecendo. Muitas vezes nós não questionamos Deus se estamos certos ou errados. Eu falo por mim. Quando eu estou no sufoco, eu falo: Deus, o que está acontecendo? Fala comigo. Alguém fala isso? Tem que falar. Pastor Santos sempre fala isso. Já conversou com Deus? Na escola bíblica dominical ele sempre fala: conversa com Deus, expõe a Deus a situação, o que está acontecendo. E quando Deus fala, quando Deus quer, Ele muda tudo, irmãos, e muda para o melhor. Precisamos, irmãos, ter o prazer de viver em união um com os outros. Quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não foi por acaso não, irmãos. Davi sabia muito bem o que estava falando e sentindo. Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então precisamos ter prazer em viver em união com os outros irmãos. A disponibilidade de nos doarmos sem qualquer tipo de interesse pessoal. Uma igreja que procura viver assim, com certeza, ela tem vida e a bênção de Deus sempre. O terceiro ponto. Porque quando há união, há também crescimento. Quando há união, há também crescimento. Abra lá em Atos capítulo 2, nós vamos ler os versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, vamos estar lendo o versículo 42 ao 47. Diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos, fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos criam, estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham vendido, suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor ajuntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém, irmãos? Amados e amados do Senhor Jesus, nós somos amados do Senhor Jesus, senão não estaríamos aqui, né, irmãos? Ele nos ama. Às vezes eu falo para mim, muitas vezes: Jesus me ama. Já falou para você, Jesus te ama? Quando você fala para você que Jesus te ama, te traz uma certa tranquilidade, não? Uma paz. Fala: espera aí, não estou sozinho. Há alguém que me ama de verdade, que pode suprir todas as minhas necessidades, pode estar comigo em todos os lugares. Então, irmãos, o crescimento numérico da igreja, ele não é mágico. O crescimento da igreja, numérico da igreja, não é mágico. Ele vai ser assim, do fruto do ardor
e da paixão de falar de Cristo para as outras pessoas. Você tem que ter essa paixão. Eu vou pregar, eu vou falar de Cristo para outras pessoas. Ir ao mundo e no meio da sociedade corrupta pelo pecado, ser o sal da terra e a luz do mundo. Jamais o crescimento numérico deve ser um fim em si mesmo, mas um meio para que o nome de Deus seja glorificado. Em tudo que nós fazemos, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Nós vamos orar ainda, eu não quero prolongar muito, mas eu quero contar uma história aqui, que eu acho que ela encaixa bem dentro disso que nós falamos aqui. Diz assim: durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, e ali se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar um dos outros e voltaram a morrer congelados. Então precisavam fazer uma escolha: ou desapareceriam da terra, ou aceitava os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar e ficar juntos. Aprenderam assim a viver de forma que não ficavam nem tão distantes e nem tão próximos uns dos outros, numa distância suficiente para que pudesse se agasalhar. Você pode perguntar, qual que é a moral da história aí? A moral da história é que sozinhos corremos um grande risco de sairmos perdendo diante das lutas da vida. A união nos faz vencer as lutas e nos tornarmos uma igreja mais forte diante das adversidades. Paulo sabiamente recomendou os irmãos da igreja de Corinto, lá em Coríntios 1:10, ele diz assim: irmãos, vou repetir, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém, irmãos? Então, irmãos, precisamos, primeiro que eu falei aqui nessa noite, devemos viver união. Por que devemos viver união? Porque é a vontade de Deus. Segundo que eu falei aqui nessa noite, devemos viver em união, porque na união Deus ordena bênçãos. Exemplos aqui na Bíblia, Deus derramando bênçãos quando o povo se unia, quando o povo estava lá juntos. E terceiro, porque quando há união, há também crescimento. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, nos nossos corações, né? Que possamos olhar para essa palavra e dizer: eis-nos aqui, Senhor, queremos isso para as nossas vidas, para a igreja, para as pessoas. Que o Senhor possa usar a igreja do Cristo, a nossa igreja, que nós estamos aqui, com sabedoria, mas que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para a palavra e dizer: é isto aqui que eu estou vivendo? Cada um, tá, de nós, irmãos, não estou falando isso, ninguém não, cada um de nós devemos olhar para a palavra e conversar com Deus. Deus, eu estou vivendo essa palavra, eu estou fazendo
as coisas harmonizadas com a tua palavra, porque assim nós seremos prósperos e nós seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos.